Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Dizer que votar é importante é chover no molhado. É quase um pleonasmo, não é mesmo? Mas você sabe como funciona o sistema eleitoral aqui da Nova Zelândia? Quem pode votar, coisa e tal? Eu sei que tem um tema muito mais importante acontecendo no mundo no momento, que é a guerra do Oriente Médio, tá? Mas me perdoem porque eu vou falar de um assunto que é da importância do local que eu estou. A gente está na reta final das eleições aqui na Nova Zelândia e eu acho que esta é uma das formas que eu tenho de, quem sabe, né, ajudar algum eleitor ou eleitora que ainda esteja perdido ou que seja, como eu, uma pessoa curiosa. Bom, meus queridos, eu me chamo Maia Hasegawa e este é o Que Hora Brasil. No meu programa, eu converso semanalmente com brasileiros e amigos do mundo todo, direto daqui da Nova Zelândia. Mas hoje, em comemoração aos 5 anos do Que Era Brasil, eu vou fazer um episódio sozinha pela primeira vez, porque eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu andei pesquisando sobre as eleições daqui da Nova Zelândia. Não, eu não sou cientista política nem especialista no assunto. Então, se eu me esquecer de algo ou falar alguma abobrinha, me manda mensagem ou comenta aqui no vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, que eu quero aprender também. Ah, mas claro, não precisa ser indelicado e nem me dar aquela tupichada com comentário, tá bom? Eu escolhi inclusive esse tema porque foi o do meu episódio piloto do Que Hora Brasil. Espero que vocês gostem. Mas naquela ocasião eu conversei com dois convidados. Mas então, eleições aqui na Nova Zelândia. O que que rola? A Nova Zelândia é uma monarquia constitucional, ou seja, sendo parte da Commonwealth, o país tem como chefe de Estado o rei Charles III da Inglaterra. Aí a pessoa que está na Nova Zelândia para representar o rei é o governador-geral, ou no caso atual, a governadora-geral, que se chama Cindy Kiro. É a primeira mulher maori a ocupar o cargo. Cargo este, aliás, que é nomeado pelo monarca e meio que confirmado ou abençoado pelo primeiro-ministro da Nova Zelândia a cada 5 anos. Ela foi nomeada em 21 de outubro de 2021 e, como a governadora-geral e o monarca são neutros e não tomam partido, as principais funções são mais do âmbito diplomático. Minto. A função mais fodástica que ela tem é de demitir o primeiro-ministro e de dissolver o parlamento. Mas, claro, isso causaria uma crise da democracia, né? Então não vai acontecer assim à torta e à direito. E outra é que o primeiro-ministro também pode aconselhar o rei a demitir o governador-geral. Então imagina a bagunça se ambos quiserem a cabeça um do outro. E só a título de curiosidade, o salário anual da governadora-geral é de 384 mil dólares, além de dar outros privilégios, né, como 2 moradias oficiais em Wellington, transporte, etc. Estima-se que no budget de 2010, essa estrutura custou aos contribuintes kiwis a aviltante quantia de 18,6 milhões de dólares. E é por essas e outras questões que a população vira e mexe e se questiona até onde vale a pena manter a monarquia. Então, e se o rei e a governadora são neutros, sobra para o parlamento fazer a parte suja da politicagem. E o parlamento da Nova Zelândia, ou essa estrutura, digamos assim, foi criada em 1854, ou seja, é uma das legislaturas mais antigas do mundo. Mas até sua 10ª formação, em 1887, o parlamento não tinha esses partidos definidos também e a estrutura era baseada no sistema de Westminster, da Inglaterra. Aqui, temos a democracia representativa, na qual votamos em pessoas que queremos que representem nossas opiniões, os membros do parlamento. Portanto, as eleições não são diretas, que nem no Brasil. Houveram propostas para mudar o sistema para voto direto para o cargo de governador-geral, mas por enquanto essa regra está só no âmbito das discussões. A cada 3 anos, cidadãos e pessoas com visto de residência com mais de 18 anos podem se inscrever para votar nas eleições. Mas, claro, tem também os referendos, que nem o que aconteceu em 2020, por exemplo, quando foi colocado para a população expressar sua opinião sobre a legalização da maconha para uso recreativo e a opção pela eutanásia. E o sistema que eles usam por aqui é o de Mixed Member Proportional, o MMP, ou proporção de membros mistos. E o que isso quer dizer? Você tem um voto para um partido e o outro voto para um eleitorado. No voto para o partido, você ajuda a definir quantos assentos no parlamento cada partido vai ter. Isso é importante na hora que vai ter os debates para estabelecimento das leis, por exemplo, quando elas estão em discussão. Quanto mais representantes houverem que apoiarem o seu ponto de vista, maior a chance da lei que te interessa ser aprovada ou vetada. E, inclusive,
É daí que vai sair o Prime Minister, mas eu já vou falar disso mais para frente. E no voto pro eleitorado, você escolhe o membro do parlamento, o MP, que vai te representar na região em que você mora. O candidato mais votado garante um assento no parlamento, ou seja, os mais votados, né? No caso, são 120 assentos o total, sendo que 71 são dos MPs eleitos em suas regiões. O restante é preenchido proporcionalmente pelos partidos que mais ganharam votos. Ah, vale ressaltar que desde 1867, que era a quarta formação do parlamento, os maoris tinham 4 assentos garantidos e aí em 2002 os assentos aumentaram para 7. Então, o parlamento a gente tem formado através do nosso voto, né? Mas e o tal do primeiro-ministro? Como é que é escolhido ou nomeado? Então, lembra da governadora-geral, a Cindy Kiro? Ela vai ver qual partido que ganhou mais votos, dela vai pegar a lista dos candidatos do partido vencedor e vai consultar ou conversar com os MPs eleitos para ver se a primeira pessoa que está naquela lista tem o tal do voto de confiança deles. Não é que ela precisa rodar uma eleição, mas enfim. Se estiver com uma maioria aceitando esse candidato, a governadora-geral vai e anuncia a nomeação do novo primeiro-ministro ou primeira-ministra. O salário anual do primeiro-ministro é de $471 mil. E tal como a governadora-geral, o cargo tem direito à moradia oficial em Tinacori Road, em Wellington, além de despesas de viagens para o cônjuge e filhos. Mas o local de trabalho é o Beehive, ou Congresso daqui. Ah, sabia que igual no Brasil, que no caso seria o presidente, né? Mas enfim, todo primeiro-ministro que já saiu do cargo tem uma ajuda de custo vitalícia? Parece que atualmente é de quase $11 mil anuais para cada ano trabalhado, com valor máximo de $54.500 por ano. Ou você já pensou em ganhar tudo isso e ir para o resto da sua vida? Já pensou em se candidatar? Pois então, sabia que os eleitores também podem se candidatar para serem um MP? Para ser um candidato, além de estar inscrito para votar, a pessoa precisa se afiliar a um partido que está concorrendo às eleições. Para cada candidato nomeado, eles vão ter que pagar $300 na inscrição e mais 1.000 por lista de candidatos dos partidos. E claro, tudo isso dentro de prazos estabelecidos pela Comissão Eleitoral. Então, para este ano, a eleição já não rola mais. Mas quem sabe para a próxima, hein? Afinal de contas, eu não me lembro de ter nenhum brasileiro concorrendo. Se vocês souberem de algum, aliás, me fala. Como o voto daqui não é obrigatório, é nítido como a população é mais relax durante as eleições. Isso se comparar com o Brasil, claro, né? Muita gente nem está inscrita para votar ou está pouco se lixando para quem vai ser o primeiro-ministro. Por exemplo, nas eleições de 2020, haviam 3,5 milhões de eleitores inscritos, da população de 5 milhões, né? E apenas 81% expressou sua opinião votando. A faixa etária que mais votou, pasmem, foi a dos 70 plus, com quase 470 mil eleitores, seguida pelos jovens de 18 a 24 anos, com um pouco mais de 270 mil eleitores. Aliás, dizem as pesquisas que esse ano vai ser o recorde de jovens votando. Vamos ver, hein? Olha, eu posso estar enganada, mas eu acho que historicamente não tinha tanta rixa entre os partidos aqui da Nova Zelândia, porque eu tenho a impressão de que tanto os partidos da esquerda como de direita acabam tendo um pezinho no centro, meio que assim, eles têm que ser moderados ou controlados pela oposição, principalmente quando estão votando os projetos no parlamento. Mas sabe que, falando em rixa braba, aconteceu aqui na Nova Zelândia? Na verdade, não foi bem uma rixa. Foi a voz da revolta das mulheres da Nova Zelândia, lideradas pela Kate Sheppard. Em 1893, ela conseguiu coletar quase 32 mil votos ou assinaturas de mulheres de todo o país para uma petição que finalmente deu direito ao voto às mulheres, o sufrágio universal. E assim, Aotearoa passou a ser o primeiro país a ter mulheres com direito ao voto, inspirando outros países a seguirem o exemplo. E você provavelmente já viu Kate Sheppard porque ela está estampando as notas de $10 aqui da Nova Zelândia. Mas voltando ao que eu estava dizendo sobre o país não ter assim, não ser tão exaltado nas eleições, eu suponho que outro motivo dele ser assim é porque a gente tem muitos imigrantes, que nem eu, que nem sabem que podem votar, por exemplo, ou não se sentem identificados ou representados pelos candidatos disponíveis. Aí a galera meio que deixa passar batido, sabe? Porque tá mesmo, sei lá, preocupado em trabalhar, fazer dinheiro. Mas, por causa da questão toda da Covid e da situação econômica atual, eu acho que nesse ano as eleições estão um pouquinho mais, assim, apimentadas do que da anterior. Só que ainda não chega no nível do Brasil, da galera fazer protesto, depredar patrimônio público por causa de eleição, né? Bom, eu não sei. Vai que, né? Mas espero que não. Vamos ver depois que acabarem as apurações.
Uma coisa que eu achei legal aqui é que a gente pode votar por um certo período, tipo 2 semanas. As eleições não são só um dia, que nem no Brasil. E tem como votar no exterior também, mas não precisa ir para o consulado, por exemplo, que nem a gente, né? Você pode deixar preenchida a cédula e pedir para alguém entregar para você dentro do prazo, ou você pode mandar por correio. Muito show isso, né? Muito show de bola. Você vai, baixa a cédula de votar e manda pelo correio. Ó, dá para se inscrever na hora. Então, leva seus documentos, tipo visto de residência, passaporte, carteira de motorista, se você não tivesse inscrito ainda. E se você se inscreveu e não recebeu o cartão, apresenta só sua carteira de motorista, o passaporte ou aquele ID de 18 plus, que tá tudo certo. Ficou com preguiça de ver todas as propostas dos partidos? Então, vamos lá. Eu vou falar das propostas de uma forma bem resumida. Aliás, isso aqui eu peguei do NZ Herald, tá? Então, se tiver errado, se eu traduzir errado, me ajuda aí também. Vamos lá. Por exemplo, Labor. Eles vão ter leis específicas para julgar aqueles crimes de arrombamento de loja com veículos, sabe quando eles dão as rés assim e estouram as lojas? Então, esse daí. Mais policiais na linha de frente, combate às gangues, remover GST de frutas e vegetais, 2 semanas de pagamento de licença parental, né, para o partner ou marido, aumentar a faixa de abatimento de imposto, estender 20 horas gratuitas da educação pré-primária, introdução de educação financeira compulsória, tornar leitura, escrita e matemática consistentes, tratamento dental gratuito para todos com menos de 30 anos, aumentar o número de médicos, exame de Papa Nicolau gratuito e assim por diante. Agora vamos ver o que o National está na proposta deles. Aumentar o número de policiais, combate às gangues, deixar as regras de condenação mais rígidas, cortar impostos, introduzir restituição de imposto para assistência à infância, remover os acordos de pagamento justo, que assim é quando as uniões, né, os sindicatos, os trabalhadores e as empresas, enfim, criam uma faixa que eles consideram de salário justo. Estabelecer tempo mínimo de leitura, escrita e matemática, banir celulares das escolas, avaliação padronizada 2 vezes ao ano, 5 objetivos da saúde, os targets, né? Estabelecer uma terceira escola de medicina, aqui tem pouca faculdade de medicina aqui no país, estender tempo de estadia pós-parto. Agora, o que o Green está propondo? Expandir a vara de infância e juventude e o suporte aos jovens, aumentar fundos para reabilitação de condenados, aumentar fundos para procuradores do Estado e suporte legal comunitário, introduzir renda semanal garantida, primeiros $10.000 de recebimento, né, de salário, enfim, livres de impostos, introduzir impostos sobre riqueza, garantia de renda para todos os estudantes, centros escolares com serviços sociais e de saúde, melhorar a proporção de professores e alunos, tratamento dental gratuito para todos, proibição da maioria dos anúncios e patrocínios de bebidas alcoólicas e cuidados com a saúde mental gratuitos. Agora, o ACT, o que eles estão dizendo? Eles querem aumentar o número de vagas nas prisões, querem tornozeleiras para jovens infratores, tornar violência a trabalhadores um agravante, introduzir o sistema de pagamento de imposto de 2 faixas, abolir os acordos de pagamento justo, que é aquele lá que nem o do Nationals, né? Aumentar a idade mínima para aposentadoria, introduzir um gerenciamento mais rigoroso da evasão escolar, prover uma conta de aprendizado vitalício para todas as crianças, estabelecer um fundo para premiar professores excelentes ou aqueles de alta performance, estabelecer subsídio para cirurgias eletivas, estabelecer uma agência de saúde mental e realizar uma revisão da Farmac, que é aquela lista de medicamentos subsidiados. Agora vamos para o First, NZ First. Eles querem colocar mais policiais, sentenças mais rígidas para infratores primários, designar gangues como terroristas, ou seja, tratar as gangues como se fossem terroristas, remover GST de todos os vegetais, ajustar as faixas de cobrança de imposto para adequar à inflação, compensação a todos que perderam seus empregos por causa dos mandatos de vacinação, remover a ideologia de gênero do currículo, mudar o ano gratuito da universidade de primeiro para terceiro, introduzir o aprendiz gratuito, remover a autoridade de saúde Mauri e aumentar fundos para o Farmac, que é aquela lista de medicamentos gratuitos, né?
e as ambulâncias da St. John's. Então, dá mais fundos para a St. John's. Os Maoris, o Te Pati Maori, eles querem estabelecer a autoridade de justiça Maori, realocar fundos para essa nova autoridade da justiça, requerer que policiais usem câmera corporal, primeiros 30 mil isentos de impostos, taxação sobre ricos, aumento do salário mínimo, introduzir o empréstimo universal para estudantes, estabelecer que Maori e história Maori sejam matérias principais, estabelecer uma autoridade para gerenciar fundos para o idioma Maori, aumentar fundos para a saúde Maori, tratamento dental gratuito primário e a famílias carentes e introdução do cartão de saúde Maori. E olha, eu deixei aqui para o final uma coisa muito legal. Vem abrir comigo o envelope com o pack da votação. Olha que interessante, eu acabei de receber depois de já ter votado, mas não tem problema, né? A gente guarda o cartão, que é o título de eleitor daqui, para a próxima eleição, né? Vamos lá, então. Segue aqui comigo, então, gente. Ah, olha só aqui, gente. Então, voting pack, aí fala aqui quando que acaba a eleição, né? Acaba no dia 14 de outubro, às 7 da noite. Aí diz onde a gente pode votar. Aí tem o tal do cartãozinho com a informação, não sei se vocês conseguem ver. Eu não posso mostrar muito, né? Mas é um cartãozinho que tem meu nome, coisa e tal, onde eu voto. Aí aqui atrás tem uma espécie de uma colinha dizendo quais são os candidatos da minha região. Aí tem vários panfletinhos aqui, tanto em Maori como em inglês, sobre onde votar, como votar. E a gente tem lista de partidos da eleição geral de 2023. Olha que interessante. Temos aqui que a gente nunca nem ouviu falar, né? Women's Right Party, New Nation Party, Freedoms, Animal Justice Party. Alterou a Legalized Cannabis Party. Vocês votariam em partido assim? Ou vocês vão mais pelos tradicionais ali? Como eu falei, aqui tem, né, os partidos mais extremistas, então vocês tomem cuidado, viu? Ficar votando aí para partido extremista que quer a morte da gente, imigrante. Você vai ficar dando tiro no seu próprio pé, né? Mas aí, gente, agora eu deixei vocês mais confusos ou vocês têm ideia do que vocês querem votar? E vocês gostaram do programa nesse formato diferente, de eu falando muito sozinha, ou foi cansativo? Vocês já votaram ou deixaram para votar na última hora? Se você pode votar e não vota, você não tem direito de reclamar depois, hein? Então me conta aqui como foi a sua primeira vez quando você votou na Nova Zelândia, que eu quero saber. Ou se você quiser me contar a sua história de vida, seu projeto, entre em contato comigo, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz a você, comunidade brasileira, e a vocês, amigos do mundo todo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Fox Brasil e todas as rádios que estão retransmitindo Quero Brasil. E dessa vez eu queria fazer um agradecimento especial a Thaís Cubas Negro e a Michele Trindade por me sugerirem este tema e também me darem algumas dicas. E hoje eu queria agradecer também a cada pessoa que conversou comigo no Quero Brasil nesses últimos 5 anos. Ou que me apoiou dando a curtida, ou compartilhando as entrevistas, enfim. E claro, meu agradecimento especial principal é para você, querido ouvinte e espectador. Sem você, o Quero Brasil não teria sentido. Então, muito, muito obrigada. E se você chegou até aqui, vou deixar alguns vídeos de recomendação. Vai que estes aqui também possam ser do seu interesse. Ah, e se você ainda não se inscreveu, por favor, me ajuda, ok? Eu tenho aquela meta, né, de 1.000 inscritos até o final do ano, por favor. Agora sim, fica aqui o meu abraço, que é a Carra e Kakiteano!